Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como foram de fim de semana? Bom, enfim, a aula 5. Não deu para eu gravar antes, estava muito ocupado com todo o resto, as correções dos exercícios, etc. Mas, enfim, não vai ser uma aula muito longa, não, tá? O tema da aula 5, né, são as primeiras sistematizações de natureza. Sistematização, tentativas, né, de entender a natureza de forma racional, porque até então era, sobretudo, a religião que dava explicações, né? Deus criou isso, Deus criou aquilo, assim vai, naquela sequência, né? Então, vamos ver como é que isso começou a ocorrer. Deixa eu colocar aqui, apresentar. Isso. Aqui. Muito bem. Essa aula, então, ela tem 6 itens, tá? Opa. Sempre fica entrando umas coisinhas aqui. Ela tem 6 itens. E? Aí. Só um pouquinho. Isso. O primeiro, os naturalistas, ou os filósofos da física. Vocês têm uma bibliografia, né, acerca disso. Segundo, Aristóteles. E as categorias aristotélicas de physis e techné. Terceiro, trazendo essas categorias para a análise geográfica. É claro, tudo tem que ter uma certa relação com a análise geográfica, senão nós vamos ficar aprendendo filosofia por filosofia. A não ser que seja um desejo seu, aí você, né, vai em frente. 4, incorporando-as, né, as categorias physis e techné, no conceito de recurso natural. E, finalmente, algumas novas questões que surgem a partir daí, e a proposta de uma atividade em grupo. Tá ok? Vamos lá. Os naturalistas, ou filósofos da física, você já deve ter ouvido falar, talvez tenham tido aí filosofia no ensino médio, né? Eles sempre tentavam atribuir um elemento organizador do universo, né? Então, lá no século VII a.C., o Tales de Mileto pensou que a água poderia ser o elemento formador da Terra e da vida. O Anaximandro idem, logo em seguida. Depois o Anaxímenes propôs que o ar seria o elemento básico, formador e organizador, né, da terra, da água, ao se adensar. E por aí vai. O próximo, Heráclito, o fogo como elemento modificador, formador de tudo, etc. Até o Empédocles, que, já no século V, né, antes de Cristo, teoria dos 4 elementos, terra, ar, água e fogo. O que esses filósofos tentavam fazer? Tentavam achar uma coerência, algo que desse uma coerência ao universo, uma união, né, que organizasse, porque a realidade ela é toda, em princípio, disparatada para a nossa mente, para a nossa compreensão, né? E mesmo hoje, em ciência, o que a gente tenta fazer sempre? Achar regularidades e botar ordem nas coisas. Esse é um dos papéis da ciência. Porque botando ordem você compreende melhor, ou vice-versa. Compreendendo melhor, você acaba estabelecendo algumas ordens. Regularidades. Né? As leis científicas, elas trazem o quê? Elas identificam regularidades nos fenômenos e nos ajudam a explicar as coisas. Né? Então, isso começou bem lá atrás. Né? O Aristóteles, ele sistematizou o conhecimento dos filósofos da natureza, né? Agora entendida como um sistema integrado, natureza como a physis, tá certo? Então vamos lá atrás para ver como que a natureza começou a ser entendida, né? E como que ela chegou até a geografia e como a gente pode aproveitar isso
para as nossas análises, né? Muito bem. A physis e a natureza, que gera a si mesma. E a techné é tudo que é feito pelo homem. É a técnica, é a habilidade. Então, você tem aí duas dimensões, uma dimensão natural, uma dimensão humana. Essa, digamos, seria a origem lá no seio de Aristóteles da geografia, que tem essas duas dimensões. Só que essas duas categorias, elas não estariam no mesmo nível hierárquico. A physis estaria num nível hierárquico acima da techné. Então, a techné seria uma subcategoria da physis porque a imita. Né? Vocês viram no texto lá que vocês leram? Então, se a gente pensar, quase tudo que o ser humano faz na Terra está, de alguma forma, imitando a natureza. Né? Vamos ver vários exemplos disso. Tá bom? Nesse caso, eu acho que é bem aproveitável, depois disso aí, para o conceito de recurso natural, para a gente, por exemplo, diferenciar um canavial de uma floresta natural. Uma floresta natural seria physis, um canavial seria techné. Vamos ver isso já, tá? Bom, segundo lugar, na techné, então, refere-se ao trabalho manual, que na época era bastante desvalorizado. Né? Está na dimensão humana do trabalho, da técnica, etc. Muito bem. E tem 3 já, hein? Falei que essa aula ia ser breve. Trazendo essas categorias para a análise geográfica. Olha só, quase todas as formas de apropriação dos recursos naturais representam imitações do que a natureza já faz, só que de forma acelerada, né? Para atender às demandas sociais. Tem um barulho aqui, o que é isso? É a persiana ali. Vento batendo. Eu achei que era o Aristóteles que estava lá atrás de mim, fiscalizando para ver se eu estou falando, correspondendo ao que ele escreveu. Bom. Então, vamos ver alguns exemplos. Né? O que eu estou dizendo é que a techné aí é a imitação da natureza hoje. É para fazer com que a natureza funcione de forma mais acelerada para atender as demandas sociais, por exemplo, a agricultura. Né? Vamos ver alguns exemplos. Olha aí, physis, techné. A floresta natural, ela é a physis. Uma silvicultura já não é exatamente a physis. Por quê? Porque você não vê uma plantação de pinheiro nascer sozinha assim. Teve que ter uma inserção técnica para que isso ocorra. Aqui, no primeiro caso, não teve que ter nenhuma inserção técnica. Aqui teve. Então, isso aqui é produto da técnica do trabalho humano. Tá certo? Fica claro, né, agora? Só tomem um pouco de cuidado, quando chamarem esse pinheiral aí de reflorestamento. Um pouco de cuidado, por quê? Primeiro, porque a gente não sabia se aí tinha uma floresta para chamar de reflorestamento. Vai que era a área de campo. Né? Tudo bem? E, em segundo lugar, reflorestamento é quando você tenta restaurar áreas com espécies nativas. Tá certo? Isso aí é silvicultura, mas também hoje pode-se chamar isso de reflorestamento comercial, em oposição ao reflorestamento ecológico, que é quando tenta se recuperar uma mata, uma floresta com espécies nativas. Tá ok? Bem afiados aí nos conceitos, hein? Isso é importante aqui. Aqui eu digo na academia, né? Vejam só.
você tem basicamente dois tipos de argila e também de areia, né? Quem ler o capítulo 6 do livro Recursos Naturais do Brasil, eu espero que vocês tenham lido o capítulo 1 que eu pedi, né? Para dar apoio a essa aula. Mas lá no capítulo 6, que fala sobre matérias brutas, vocês vão ver direitinho o que é areia de sedimentação, o que é areia residual, ou argila, ou, né? No caso, a argila de sedimentação é um processo natural, os rios vão escavando nos seus cursos superiores, transportando nos cursos médios e depositando nos cursos inferiores. Não que comece aqui e acabe ali, é o que predomina no curso superior, médio e inferior, são esses processos, né? Então, é um processo natural, claro que ele pode ser muito acelerado, se você desmatar as matas ciliares e as cabeceiras, vai ter mais erosão, portanto, mais assoreamento, etc. Né? Mas isso pode ocorrer de forma natural, portanto, physis. Aqui, essa foto aqui, que é aqui no Embu-Guaçu, que a gente visita quando, em períodos normais, uma mineração de caulim, o que se está fazendo? Se está desmontando o perfil de solo, é um processo que se chama desmonte hidráulico. Aí todo aquele lodo que vem, todas as granulometrias misturadas, elas vão para decantadores. Então, primeiro decanta a areia mais grossa, depois a areia média e tal, vai indo, até no final fica uma água turva, uma cor, né? Não chega a ser turva exatamente, e é a argila. E aí ela fica quietinha lá até a argila decantar. Ou seja, o homem está fazendo a mesma coisa que a natureza faria, né? Porque o perfil pode se erodir, etc., vai para o escoamento superficial, até os rios, etc. E aí vai decantando, no rio também é assim. Né? Os sedimentos mais finos vão ficando lá para o final do curso inferior, né, normalmente. E então aí eu já não posso mais chamar de physis, embora esteja tratando do mesmo recurso natural, eles já não estão na mesma categoria. E vocês vão ver, no próximo item agora, que eles são classificados de forma diferente, por isso mesmo. Tá? Eu não posso classificar a areia residual, em que tem uma forte inserção técnica ali para acelerar os processos naturais, eu não posso classificar isso da mesma forma como a argila ou areia que vem naturalmente pelos cursos d'água e você praticamente só coleta. Né? Vamos ver outro exemplo. Olha aqui, mineração de sal. Ah, mineração? Sal é um mineral, né? Então, que se renova no tempo humano, inclusive. Infinito, né? Inesgotável, né? Para superar um pouco aquela ideia de que mineral é esgotável e não renovável. Né? Até é a prova de que não. Não é bem assim. Mas aí, mais uma vez, a tecne imitando a physis. Por quê? Porque a água do oceano vai evaporar, o sol vai decantar. Né? Tem formando camadas, inclusive. Né? Isso tanto você tem dois tipos de sal. Esse e o sal gema, que ele é consolidado, aí você tem que jogar um jato d'água lá para dissolver e trazê-lo para cima. Né? É uma camada. Esse não, esse é o que se faz. Se criam plataformas de evaporação rasas, para quê? Para a água evaporar mais rapidamente. Ou seja, mais uma vez uma inserção da tecne imitando a physis para atender as demandas sociais. Recuperação de área degradada pela mineração. Aí a tecne tentando imitar a physis, né? Que nunca vai dar certo. A área de mineração, a degradação é tão forte, né?
às vezes é até pontual, localizado apenas, mas é tão forte porque se extrai a vegetação, o solo, a rocha. Depois, como construir tudo de novo, né? Só se sim for Deus, né? Agora faça-se a rocha, agora faça-se o solo. É complicado. Então, normalmente são tentativas, né, de retornar ao estado da physis. Isso quase nunca ocorre. Por isso que a boa parte das áreas de mineração, elas não são restauradas, elas são reabilitadas. Sei lá, uma cava vira enche a cava de água, coloca lá uns pedalinhos e vira um pesqueiro, sei lá, coisa assim. Ou a própria cava pode vir a ser uma área para aterramento sanitário, enfim. Ou você atribui outra finalidade, você está reabilitando a área, e não restaurando. Aliás, isso serve para todos os recursos naturais, né? Eu já falei, talvez, para vocês, que quando você transforma uma latinha de... Aproveitando que hoje é o Dia Internacional da Reciclagem, né? Quando você transforma uma latinha de alumínio e ela volta a ser uma latinha de alumínio, então você reciclou, ela voltou para o início do ciclo, né? Agora, quando uma garrafa PET vira uma vassoura ou uma saboneteira, você não reciclou, você reutilizou. Tá? Só para fazer um paralelo com essa questão de restauração ou reabilitação de áreas, nos materiais também você tem reutilização ou reciclagem. Então, a boa parte do que se faz nas escolas lá de oficina de reciclagem não é reciclagem, é reutilização de materiais. Tá? Quem dá aula, atente para isso, tá? Vamos lá. Agricultura, Tecne, imitando a physis. Não é, irmão? Naturalmente, as plantas crescem, tanto é que antes o ser humano, o Homo sapiens, era caçador-coletor, ele só coletava até aprender a plantar, até aprender a cultivar, a revolução agrícola. Para quê? Para aumentar a produção e atender as demandas sociais. É sempre assim. Tá? Olha, qualquer tipo de criação, rebanho, culturas, olha aí, ranário, olha aí, carcinicultura, né, cultivo de camarões, de flores. Olha esse bichinho da seda aí, que bonitinho. É uma fibra, é uma biomassa, fibra de origem animal. Né? E tudo isso está no capítulo de biomassa. Vocês viram que tudo isso é biomassa, né? Biomassa animal, biomassa vegetal, capítulo 7. E as usinas de dessalinização da água do oceano também é a Tecne imitando de forma acelerada o ciclo hidrológico da physis, né? Então aqui você tem o ciclo hidrológico, né? O que acontece? A água evapora do oceano, precipita no continente, dando um superávit aí de 8%, né? Veja que interessante. A evaporação, 86% dos oceanos, 14% evaporam dos continentes. Ou seja, evapora muito mais água dos oceanos do que dos continentes, claro. Mas na hora de precipitar, também, só que um pouco diferente. Olha, a precipitação, 78% precipita, de toda a água da atmosfera, precipita nos oceanos. Vocês repararam que evaporou 86% e precipitou 78%? Ou seja, 8% a menos? Aonde estão esses 8% a menos? No continente. Porque aqui evaporou 14%, precipitou 22%. Ou seja, dentro do ciclo hidrológico,
você tem uma descarga constante, um superávit constante de 8%. E ainda tem gente que fala que a água vai acabar. Bom, enfim. Mas em algumas regiões em que esse ciclo, não que não funcione, mas funciona de uma forma diferente, que não atende às demandas sociais, o que eles fazem? Eles evaporam a água do mar para tirar os sais e depois colocam os sais necessários. Né? Porque uma água totalmente sem sal, ela vai roubar todos os sais do seu organismo e você provavelmente bate as cucuias. Então, ela não pode ser totalmente isenta de sais, ela tem que ter. E aí varia. Aqui no caso da Tecné, da usina, o governo desse país, essa usina acho que é na Arábia Saudita, é uma das maiores. Eu visitei uma, mas era média, ela produzia só 80 mil metros cúbicos de água potável por dia, só. Tem umas que produzem 1 milhão, né, por dia. Então, uma das técnicas é essa, é evaporar, coisa antiga, que já se sabe há muito tempo, né, porque imaginem as navegações, os barcos tinham dimensões pequenas, e se você fosse levar água para matar a sede de todo mundo durante a viagem toda, não haveria espaço para as mercadorias, né? Então, eles já faziam isso. Só que, de forma bem rudimentar, aqui escala industrial mesmo, é produção de água potável, por mais que isso possa parecer estranho para nós. Produção gigantesca. Basicamente, duas tecnologias. Uma é térmica, né, que a água é aquecida e depois o vapor é recondensado, e aí o governo do país diz quais as quantidades de quais sais que ele quer que tenha na água, e aí a empresa só faz a condimentação da água no final, né? Inclusive tem países que não proíbem, né, agora o uso de flúor, né? No Iraque é proibido colocar flúor na água, porque o flúor, com o tempo, causa um problemão aí para a saúde das crianças, para a saúde óssea, etc. Previne inicialmente cáries, mas depois dá muito problema. Agora, no ciclo da physis, né, no ciclo natural, a composição da água, ela vai variar de acordo com o que tiver no solo e na rocha. Então, a depender do tipo de rocha e tipo de solo, ela vai dissolver os solúveis, né? Cálcio, potássio, sódio, etc. Então, toda a garrafinha de água que você compra, ela foi produto de uma atividade mineradora, tem lá a licença de lavra, e vai ter a composição dela, porque naquele lugar que ela foi extraído, ela absorveu aqueles sais com aquelas quantidades. Se você comprar uma garrafinha de água vinda de uma outra região, certamente a composição dos sais vai ser diferente. Tudo bem? Mas esse exemplo aí de physis e Tecné, vamos lá. 4, tem 4, eram 6, então estamos chegando ao final quase. A incorporação da physis e da Tecné no conceito de recurso natural. Por isso que eu pedi para vocês lerem o capítulo 1, né? A physis refere-se aos recursos naturais renováveis, que se renovam naturalmente, por exemplo, floresta, população de animais, argila e areia de sedimentação, lenha, né? Você sabe que ele continuará sendo renovável se o ritmo de uso não superar o ritmo de reposição natural. E a Tecné refere-se aos recursos naturais reprodutíveis, onde há uma inserção técnica para acelerar os processos. Por exemplo, agricultura, criações, silvicultura, água dessalinizada, sal, como a gente viu, energia solar, energia eólica, geotérmica, etc. Observe, então, a diferença entre pesca e piscicultura. O recurso é o mesmo, é o peixe. Mas, a depender da forma como ele é apropriado, esse recurso, ele vai estar numa categoria
ou em outra categoria. Se for pesca, ele é renovável. Se for piscicultura, em que se aceleram os processos, né, de reprodução, ele é tecne, ele é reprodutível. Depois vocês voltam às imagens aí, tá ok? 5, novas questões. Bom, é meio filosófico isso, né? Mas vocês veem que faz sentido para a geografia, faz sentido para a análise geográfica e para a definição de recursos naturais? Eu coloquei essas seguintes questões. O poder criativo e intelectual do homem ou da humanidade, que atualmente produz materiais sem qualquer equivalente na natureza, por exemplo, os polímeros, as superligas, uns materiais sintéticos mais leves do que o ar. Ou seja, se a sociedade atualmente consegue produzir materiais que não têm equivalentes na natureza, será que a tecne não estaria, eu não digo nem superando a física, mas se desprendendo dela, assim, no sentido de que não está imitando o tempo inteiro, porque não tem materiais sintéticos mais leves do que o ar na natureza. Será que a humanidade não evoluiu a ponto de a gente ter que rever essas categorias aristotélicas aí? Porque eu acho que, embora ainda quase tudo que nós façamos para a apropriação de recursos é a imitação da natureza. Mas eu tenho visto aí, principalmente nas matérias da revista Pesquisa FAPESP, o Fiel. Será que eu vou lá aprender? Não, já está acabando a aula, deixa. É que muita coisa... Vou mostrar algumas coisas para você. E tem uma outra... será que não está na hora da gente superar essa relação dual, physis tecne, que de alguma forma perpassa a geografia, com esse dualismo entre geografia física e humana, que acaba destruindo a ciência geográfica, na verdade, né? Porque a ciência geográfica, se ela não for essa articulação das dimensões physis e tecne, ou seja, da natureza com a sociedade, ela não é geografia, ela vai ser outra coisa. É um problema já resolvido para os nossos mestres do passado. Depois, lá na frente, eu vou mostrar para vocês como Vidal de la Blache lidou com isso, como Max Sorge lidou com isso. Eles já resolveram isso faz tempo. Né? E a gente fica, parece que, revirando problemas do passado. Revirando problemas do passado. Parece uma música isso, né? Da Ana Carolina. Depois eu vou ver. Muito bem. Outra questão. Se o homem é, ao mesmo tempo, physis e tecne, claro, nós somos seres naturais, e, ao mesmo tempo, técnicos. Né? Se a gente criar e reforçar essa contradição, essa dualidade, e subjugar a física, subjugar o nosso lado natural, eu acho que a gente estaria destruindo nós mesmos. Subjugar a primeira não seria destruir a si mesmo? Não, não seria, não. Isso está errado ali, não seria. olha esses elementos novos que estão aparecendo aí. O Xi, Super Heavy Elements. Nem lugar na tabela periódica eles têm. Aliás, tem várias coisas hoje que não tem como classificar com a tabela periódica. Olha, sólidos mais leves do que o ar. Esse aqui é um dente de leão. Então, esse material está em cima dele, praticamente flutuando. Esse é o microlatice, não sei se é assim que pronuncia, que é um metal 100 vezes mais leve do que o isopor, cuja composição é 99,99% ar. Para que serve isso?
Alguns desses materiais não servem para muita coisa ainda, mas esse serve. Olha esse aerogel. Ele é leve como ar e resistente como aço, além de ser um isolante térmico. Olha quanta utilidade tem isso, esse aerogel. Ele é 99,98% ar. Olha ele sustentando um monolito de granito aqui, ó. Tá vendo embaixo? Olha a resistência desse material. Olha como ele é isolante térmico. Eu tenho uma flor ali e um maçarico embaixo e não acontece nada com a flor. Ou seja, nossa, isso aí vai revolucionar. Principalmente, de imediato, eu pensaria assim já, aviação. Né? Você ter um material resistente como o aço e leve como o ar, isso aí deve ser ótimo para a aviação, ainda como isolante térmico. Nossa, incrível. E, finalmente, atividade em grupo. Pesquisem sobre novos elementos criados pelo homem que não existem na natureza. Ou seja, a tecne independente da physis, não mais imitando-a. Como esses exemplos que eu dei aqui, do aerogel, etado, aquele metal. Então, ou, essa é a segunda opção, descreva uma paisagem que seja só physis ou que seja só tecne. Esse é um desafio. Tá? Eu vou gostar muito se vocês fizessem tanto a primeira opção quanto a segunda. Não vai pelo que é mais fácil, não. Vai pelo que é mais difícil, porque aí você exercita mais a mente, né, e a análise geográfica. Ok? Então, ou novos elementos totalmente tecne, porque não está imitando a natureza, não tem nada equivalente na natureza, ou uma paisagem que seja só physis, ou uma paisagem que seja só tecne. Tá ok? Pessoal, então tá aqui tá a bibliografia de apoio, né? Eu tinha colocado lá os links no plano de ensino, né? Esse até que nem Aristóteles, o Giovanni Reale, né? Os naturalistas e os filósofos da physis, e também duas definições de um dicionário de filosofia, a definição de physis e de tecne. É assim, só as definições, eu também mandei para vocês, está em link no plano de ensino, tá ok? Então tá aí, muito bem, pratiquem isso, tá? Deixa eu, ó, tá aqui o dicionário de filosofia, esse História da Filosofia, que ele tem 7 volumes, a gente vai atrás daquilo que pode interessar para a geografia, né? A não ser que eu me aposente, aí eu falo, opa, agora eu vou ler os 7 volumes, mais a história completa da filosofia, lá da Marilena Chauí até, assim, que aí vou estar aposentado mesmo, né? E aqui nossa, gente, que é isso? Nossa, que capa mais linda, brisada. Ai, ai. É isso aí, deixa eu ver como é que eu desfaço esse negócio aqui. Peraí. Salvar. Parar a apresentação. É isso aí, pessoal. Uma aula um pouco mais curta, né? Mais leve, até cuidando de um assunto específico e trazendo esse assunto que está lá na origem, né, da filosofia, da sistematização da natureza. Que sentido isso faz hoje para a geografia, para a análise geográfica e para a definição dos recursos naturais? Tá ok, pessoal? Então, boa semana aí. Até quarta, no nosso encontro semanal. Tá ok? Um abração. Tchau. Espera aí, como é que eu faço aqui? Aí. Sair.